Eu vou abrir aqui o Chrome para tentar fazer nele, né? Tem uma forma aqui que eu posso colocar isso aqui embaixo. E aí eu vou limpar o console. Vou pegar aqui. Aqui a gente sabe, né? Pelo menos a gente está sabendo o que é que tem dentro, né? Mas se a gente pegasse a variável número aqui, uma variável qualquer, número, a gente nem sabia o que é que tinha dentro dela, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que fazer, cadê? Percorrer o array, vou percorrer, né, um por um, e mostrar a soma de todos os itens. Não sei por que ficar esse bichinho aqui mostrando direto. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um laço, percorrer todos os itens, let i igual a 0. E precisa ser menor do que o número ponto let. Por que foi isso? Ponto let. E mais. Isso aqui é a estrutura do laço, né? Para criar o laço aqui. Se eu colocar um console, se eu colocar aqui um console.log número e número, vocês entendem porque eu coloco esse i aqui dentro? Vocês têm alguma ideia, assim, porque quando a gente vai percorrer o laço, a gente coloca esse i aqui dentro? No caso, seria para mostrar o i, né? Aí o i está dizendo que ele vai somar com mais um, é isso? Não. Aqui eu estou só colocando para imprimir, né? Console.log. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai somente mostrar todos, né? Um por um. Mas quando eu coloco aqui, faço o laço, aí eu dou um console.log. O console.log, você lembra para que serve, né? Para imprimir, não é isso? Console.log, ele serve para mostrar no console, né, a informação. Então, por exemplo, se eu quero ver essa informação aqui, eu dou um console.log para ver a informação que eu quero. Por exemplo, aqui. Mostrou. Mas, quando eu faço assim, console.log, número, aí entre colchetes i. Vocês lembram? Sabe por que eu coloco esse i aqui dentro? Esse I é o valor do zero, né? Certo, é o valor do zero. Mas ele é sempre zero? Nesse caso aí Não, aí depois quando colocar um número com tamanho para receber mais um. seria o final do laço, né? O final do laço. O final do laço. Na hora de percorrer o laço, ele vai imprimir o resultado do i. Mas aqui eu estou dentro do laço, tá vendo? Onde fecha o laço, aqui o for, fecha aqui. Então, eu estou dentro do laço. Matheus, tem alguma ideia, Matheus? Não seria para mostrar a alteração feita? Não, aqui não tem nenhuma alteração. Aqui é só para imprimir, console.log, é só para mostrar algo. Então, aqui a gente não tá fazendo nenhuma alteração, né? No caso, seria, pastor, a fórmula em si? Não tem nenhuma fórmula aqui. Aqui
o console, lembre que o console.log, ele só mostra algo. Ele só mostra o que eu colocar aqui dentro do parênteses. Por exemplo, se eu quiser colocar ele aqui, ele vai mostrar ele aqui. Aqui. Mostrou ele aqui em 12 vezes. Pode falar, Daniel. No caso aí, esse I, como ele está dentro do arreio, é para mostrar o arreio, né? Todos os números que tem dentro dele ou não? Mais ou menos. Não é bem isso ainda, né? Pastor, Sim. eu entrei agora, não peguei o contexto. Esse daí é para mostrar os números pares? Não, não, não. Aqui não está mostrando nada de par. Aqui a gente fez só o laço, eu estou só colocando o console.log, somente. Aqui não tem nenhuma estrutura de nada ainda. Aqui é só o laço feito. A estrutura do laço. Lembra o que é a estrutura do laço? A inicialização, a condição, o incremento. O que a gente fez é só isso, não tem nada mais. Criou a variável, o i igual a zero, o i ele deve ser menor do que o número, a quantidade de itens do array e o incremento. É o que eu estou fazendo aqui. A única coisa que eu estou fazendo aqui é só para console.log. Somente. E aqui não tem nenhum processamento, aqui não tem nenhum cálculo, não tem nada de cálculo. Dentro do array, desculpa, dentro do meu laço, porque quando eu monto o laço, eu abro e fecho chave, e o que tiver dentro das chaves, tudo que tiver dentro das chaves é o que vai ser processado. Tudo que tiver dentro das chaves. Aqui eu estou dando Enter para colocar as coisas que vai estar dentro das chaves. É o que vai ter o processamento. Vocês sabem para que serve esse I? Para que a gente está colocando esse I aqui? Ele está servindo para quê? Alguém tem alguma ideia para que ele serve? Seria tipo inicial, o valor inicial no array. Aqui não tem nenhum array, né? Quer dizer, na verdade tem aqui, né? O número. E o length Seria é o tamanho do no array. zero. Como é? O I seria aquele primeiro lá, o zero. Aqui. Certo. Eu digo, Depois. Depois que eu o I, você está falando. Não, certo. O I aqui é o zero. Por exemplo, naqueles números que o senhor colocou do exercício, eu não me lembro. Vamos pensar assim. Vamos esquecer o array. Vamos esquecer o array agora. Okay. Nada de array. Vou colocar aqui. Esqueça o array. Vou colocar assim. Você quer saber para que serve o I? Esse I aqui. Esqueça o array, esqueça a atividade. Somente qual está sendo a utilidade desse I aí. Que aqui, esse I aqui é uma variável, né? Poderia ser um A também, se eu quisesse. Né? Poderia ser um A. É uma variável que foi criada aqui. A variável é criada aqui e o valor dessa variável começa com zero. Ela é criada aqui, essa variável. Alguém consegue explicar o que é isso aqui? Só dizer cada etapa. Cada etapa de... Porque aqui é separado por ponto e vírgula. Então, nós temos vamos dizer assim, três parâmetros, ou três métodos aqui. Alguém pode me explicar o que seria cada um desse aqui? Sem dizer inicialização, condição, incremento. Sem dizer isso. Eu quero dizer assim, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para isso. Alguém? E aí, Matheus?
sei explicar não, professor. E aí, Daniel? Sei não. Aí é tipo uma Pensando bem. variável para estruturar um cálculo, não? Eu não sei explicar, não. Não, aqui é a estrutura de um laço, né? Que a gente criou aqui um laço, esse laço aqui chama for. A gente viu vários laços da última aula, né? A gente viu for each, a gente viu também o map, mas aqui um simples, mais simples de ver. Aqui nós temos 3 parâmetros: inicialização, condição e incremento. A inicialização é o quê? Eu estou criando uma variável. Criei uma variável chamada i, e o valor dessa variável vai ser 0. Certo? Tudo bem até aí? Uhum. Todos entenderam? Aí depois vai ver Não, se. não. Só entendeu essa parte aqui? Criei uma variável. A variável aqui é i. O nome dela é i. E ela vai receber um valor chamado 0. Todo mundo entendeu? Uhum. Ok. Vamos seguir. E aqui nós temos uma condição. E a condição começa com se. Se. É uma condição. Se i for menor que 5, né? Se i for menor que 5, ele vai fazer aqui alguma coisa. E alguma coisa que eu quero que ele faça é o console.log. Console.log. E coloco aqui meu nome. Se começou com 0, né? Não é verdade? Sim. Vocês podem falar aí. Senão não vão saber que. Porque eu pensei que vocês já estavam sabendo, que já estavam dominando essa parte aqui. Vocês falem, porque eu não vou saber o que vocês estão pensando. Até Se, aí, certo, eu criei aqui a variável i e ela começa com 0. E aí eu passo para a segunda parte. Se i, que começou com 0, for menor que 5, então, i é menor que 5, porque ele é 0, né? Então, se é verdade, então eu vou fazer aqui, console log, vai mostrar o quê? Vai mostrar meu nome, ali aqui. Aí depois que mostrar meu nome, o i, ele vai receber mais um, que é i mais um. Aí só abreviando fica i mais mais. I recebe mais um. Ok, e agora i deixou de ser 0 e passou a ser 1, porque 0 mais 1 é 1. E aí começa para cá. Se, que agora é 1, for menor que 5, é menor que 5, então vai imprimir de novo aqui, ali aqui. Já imprimiu, já é a segunda vez que está imprimindo. E aí, i vai receber mais um. E aí, i deixa de ser 1 e passa a ser 2, porque 1 mais 1 é 2. E aí volta para cá de novo. E i, que é 2, é menor que 5? Menor que 5. Então vai imprimir de novo aqui. Já terceira vez imprimido. Aí vem para cá, e vai ser i mais 1, que no caso era 2, né? Vai receber mais 1, vai ficar 3. 2 mais 1, 3. Volta para cá. 3 é menor do que 5? É menor que 5. Vai imprimir de novo. Console.log. E aí, i, que é 3, vai receber mais 1, fica 4. E 3 mais 1 é 4. 4 é menor que 5? É menor que 5. Vai imprimir de novo aqui, console.log. Aí vem para cá, 4 mais 1. 4 mais 1. Que é, o i está valendo 4 agora, né? E recebe mais 1, fica 5. Aí vem para cá, 5 é menor que 5? Não, não é. Aí pronto, morreu. Entendeu? Sim. Certeza?
Essa basezinha aí, sim. Certo. Então, para o que é o I aqui? O que é I? Hein? A variável? Sim, eu sei que é variável, mas eu queria saber o que é que ela vai fazer aí. Para que serve esse I aí? E aí, pode dizer. É, é a soma desses elementos aí, da quantidade dos elementos, não? Como assim? Que elementos? Da condição. Hum. Até onde ele pode imprimir, é colocado no I, até onde é para ser imprimido, impresso, sei lá. Não é assim, não? É, o que tá, quem está limitando aí a quantidade? Quem é que está limitando? Não é a condição? Sim, mas o que é que está limitando aí? O que está limitando? Sim. O 5, não? O Para menor mim, de é 5. Hã? o início também acho que limita um pouco o valor da Aqui? variável. Aqui? Sim. Não, aqui ele só está iniciando, né? Ele só está criando a variável, está iniciando. Mas se ele tivesse aí um 2, por exemplo, Não, não poderia. limitaria, não? Não, ele iria começar com 2. Pronto, aí é um tipo de limite, né, não? Não, o limite não está aqui. Aqui é a inicialização. Se eu quiser começar Então, com 0, eu posso. Se eu quiser começar com 3, eu posso. Com 2, eu então é a posso. condição. Qual condição? O I menor do que até, no caso, o I vai imprimir até 4, né? Ah, aqui Ele é. é aqui. Oi? No caso do exemplo que você colocou de ali é aqui. Sim. No caso, de imprimir só até 4. E, na verdade, eu imprimi meu nome 5 vezes, né? 4 vezes. Porque eu imprimi 0, 1, É, 2, 3, 4. 5 vezes. isso, é a limitação da impressão, até quanto você pode imprimir. Quem tá limitando é o 5 aqui, né? Uhum. Se I menor que 5. Então, enquanto o I é menor que 5, isso aqui vai ser executado. Isso. Só vai parar de ser executado quando o I chegar a 5. Quando o I chegar a 5, aí para de executar. A pergunta é: o que é esse I aqui? O que é? Eu não sei exatamente um nome para dar, mas nesse Uhum. caso aí, estando o I, significa que não vai imprimir nada exceto o número. Então, de 0 a 4. E não vai imprimir nenhum nome ou nenhuma descrição após, apenas o número. Certo, exato, concordo. E, então, o I, ele seria o que aqui, então? O pastor quer saber só o que é, que a gente está querendo descobrir o que é ainda. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui, o pastor Admo falou certo, aqui ele vai imprimir o número, 0, 1, 2, 3, 4, tá certo. Mas se eu colocar aqui, o que é que vai acontecer?
Eu acho que aí vai ficar rodando infinito, assim, o número, sem, Mas sem- existe alguma limitação? Tem alguma coisa que limite a quantidade, às vezes, o- que o loop vai rodar? a variável, né? A variável. Qual variável? Pronto, nesse caso aí, seria, por exemplo, aí seria a variável número. A variável número. Número certo. Número é um array, mas ele tem uma quantidade nele, né? Aí é o peso, né? Exato. Então Peso, não seria infinito, O, seria no caso, o valor total, o o valor tamanho, do o item tamanho da certo. variável. O É. tamanho, não seria infinito, mas de acordo com a variável. Exatamente. de acordo com o tamanho. Então, aqui eu limitei. É, por exemplo, deixa eu só cortar aqui. Então, ele tem um tamanho de 12, né? Certo? Ele tem 12 itens. Começa com 0, termina em 11. Então, o tamanho dele é de 12. Então, aqui, a condição aqui é, enquanto o I for menor do que... Do que Eu arrei, no caso, 12, né? 12. 12 aí. Aqui, enquanto o I for menor do que 12, tá? Então, enquanto o I for menor do que 12, vai acontecer isso aqui. E o que é que vai acontecer aqui? O que é esse? Para que serve esse I aqui? O que é que vai fazer com esse I aí? E o que eu quero saber, a pergunta principal é qual a utilidade desse I, dessa variável I? Qual a utilidade dele? Ele está servindo de quê? Pastor, não, o resultado da impressão, não, que quer imprimir, resultado, Não, não, não. não. Vocês estão fazendo aí, estão vendo o resultado e estão achando que é isso, né? Mas não é. O que é isso aqui? A inicialização, condição e incremento. O I serve de quê? Qual a funcionalidade dele aqui? Conclusão, fechamento. Eu estava querendo que vocês dissessem, mas o I aqui, ele é um contador. Ele é um contador. Incremento, incremento. I mais, I mais, vai contando. 0, depois 1, 2, 3. Ele vai ficar contando aqui até chegar no meu limite. Quando chegar no meu limite que eu estabeleci aqui, ele para de contar. Então, a funcionalidade dele aqui, ele é de contar, somente. Começando de onde? Começando do 0. Se eu começasse do 2, ele ia contar a partir do 2, até chegar a 12. Ia ser menor, né? Mas eu quero que comece do 0, então a funcionalidade do I aqui é simplesmente contar. Só vai contar 0, 1, e aqui vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 3. Ele está contando só, somente contando. Para que eu quero que ele conte? E aí, para que eu quero que ele conte? Eu quero que ele conte porque cada item aqui, ele tem um índice.
cada item do array ele tem um índice, e o índice começa com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar número com índice 3, ele vai imprimir isso aqui, vai imprimir o 4. Quer ver? Console.log 4, tá aqui. Porque eu procurei o índice 3. O índice 3 é esse. Aqui, 4. O valor dele é 4. Se eu procurar o índice 8 aqui, índice 8 vai imprimir 20. O índice dele é 8. E o valor é 20. Então, quando eu vou calcular, como eu coloquei, né? Veja, qual foi a pergunta lá que eu coloquei? Percorra o array e mostre a soma de todos os itens. Como é que eu vou percorrer o array? Como é que eu vou passar um por um? Aí. Como é que eu posso passar um por um aqui? Eu só posso passar um por um se eu tiver alguém que fique contando a partir do 0. E eu pegue aquele valor. Por exemplo, para eu pegar um valor, eu já mostrei a vocês que eu tenho que colocar console.log o nome da variável, quer dizer, o nome do array, e o índice do array que eu quero. Por exemplo, 2 aqui, índice 2. E vai mostrar o valor dele, que é 3. Índice 2 está aqui, 3. Então, se eu estou com essa estrutura aqui, número, quer dizer, estou com essa estrutura aqui, o nome da variável, e eu preciso colocar um número aqui dentro, para ele me mostrar o valor desse índice, então eu pego aquela estrutura lá. Cadê? Como isso aqui vai estar contando, vai passar do 0, então vai ficar contando. E vai, número 0 vai mostrar o valor do índice 0. Depois o i vai ser 1, vai mostrar o valor do índice de 1. Depois o índice é 2, vai mostrar o valor do índice 2. E aí ele vai até o final. Então ele está mostrando o valor de cada índice. O valor do 0, o valor do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11. Então ele passou um por um aqui, um por um. Até aí vocês entenderam? Até aqui? Sim. E aí, pastor Adon, a Daniel? Sim, sim. Deu para entender, né? É que aí tá percorrendo um por um, né? O que eu estou fazendo para percorrer um por um, deixa eu apagar isso aqui. O que é necessário fazer para percorrer um por um é isso aqui. Ele vai percorrer um por um, começando com 0, porque ele começa com 0, né? Mas depois que ele foi incrementado aqui, foi acrescentado mais um, aí vai mostrar o índice 1, depois o índice 2, depois o índice 3. Então aqui está percorrendo um de cada vez, um de cada vez. Vai parar quando chegar aqui em que o i foi igual, foi menor do que, quer dizer, foi igual ou maior do que o length aqui, né? Que é 12. Então, com essa estrutura, dá para fazer já o quê? Dá para fazer a soma dele, né? Então, eu poderia fazer o quê? Length, soma, supor aqui, soma, igual a número, não, length, soma, mais número, eu quero a soma, né? Então, posso colocar length, soma, número i. E aqui é o contador, 0, 1, certo?
que acontece? Porque eu criei a variável aqui, né? Certo. Vou colocar aqui. E depois eu vou colocar aqui console.log soma. Deu um erro aqui, onde diz que soma não está sendo definida. Mas eu defini soma aqui. Por que que ele diz que não está sendo definida aqui? Por que que acontece isso? Porque o que tiver dentro o que tiver dentro de um laço, se eu criar uma variável dentro do laço, eu não vou conseguir enxergar ele fora do laço. Lembra que o laço encerra aqui, nessa chave. Começa aqui nessa chave, encerra na chave. Eu estou colocando o console.log soma fora do laço. Então, eu criei a variável soma aqui. Eu criei dentro do laço. Enquanto estiver dentro do laço, eu posso mexer nessa variável quantas vezes quiser. Mas a partir do momento que eu crio ela dentro do laço e eu quero mexer com ela fora do laço, não dá certo, não funciona, né? Diz que essa variável não foi definida. Então, para fazer isso, eu tenho que criar essa variável aonde? Para fazer isso, eu tenho que criar a variável fora do laço, começando com 0. E aqui, como eu já criei aqui ela, let soma, eu estou criando ela aqui, então eu não preciso usar let aqui. Só eu chamar ela direto. Vocês estão acompanhando aí? Ou vocês estão fazendo outra coisa? Pode falar, e quando eu perguntar, vocês respondem. Eu estou acompanhando aqui. Sim. E aqui diz que foi 10. Por que foi 10, será? Talvez foi porque eu coloquei igual, né? Era para ter colocado mais, né? Sinal de mais. Então, se eu colocar aqui o sinal de mais e executar de novo, deu 0. Alguém tem alguma ideia? Não, né? Então, vamos lá, explicar aqui. Então, eu estou criando a variável aqui, soma, e ela começa com 0. Qual vai ser o papel dessa variável? Vai ser somar, né? Vai ser somar os itens que estão no array. Todos aqueles itens lá do array, ela vai precisar somar aqui. E para somar, eu preciso de ser um 0. Certo. Para somar, eu preciso do sinal mais aqui. Beleza. Mas aqui é o seguinte. Se eu colocar soma, que é 0, mais o valor aqui vai ficar como? Soma mais 0. Então, na primeira vez que passar, por exemplo, deixa eu só colocar aqui embaixo. Na primeira vez que passar, vai ser 2, vai ser 5, vai ser porque 0 mais 2 é 2, 0 mais 5 é 5, 0 mais 3 é 3. Aqui não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu estou fazendo a soma aqui. Estou fazendo a soma, mas eu não estou gravando o resultado dessa soma numa variável. Não estou gravando. Eu teria que fazer o quê? Let resultado, por exemplo. Let resultado igual a soma mais número. Soma é 0. Mas só que lembra que quando eu crio uma variável dentro do laço, eu não consigo ver ela fora. Então, se eu colocar aqui resultado, vai dar aquele erro lá, dizendo que essa variável não foi definida. Aí eu vou ter que criar de novo aqui o let resultado para fazer isso aqui.
Fica bem complicado, né, de fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, como eu tenho aqui soma, e é zero, então eu preciso fazer o seguinte, eu quero que soma, ele receba esse valor aqui, receba esse número, que no primeiro momento, vai ser 2. E aí depois vai passar, vai ser 5. Soma, ela está recebendo, né? Soma, quando o i for 0, soma vai receber o número 2. Quando o i for 1, soma vai receber o número 5. Quando o i for 2, vai receber o número 3. Até chegar no último, né? E aí soma vai receber o número 10. E aí quando eu colocar aqui console.log soma, ele imprimiu 10. Por quê? Ele imprimiu esse último aqui. Porque soma recebeu o último item aqui, foi 10. Ele passou um por um. Passou por esse, passou por esse, por esse, por esse, por esse. E no final, soma ficou só um 10 aqui. Então, não é isso que eu queria, né? Eu queria que a soma fizesse aqui realmente a soma, né? Dos itens. Somasse esse com esse, depois com esse, depois com esse, por fim esse. O que é que acontece? O que é que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu vou fazer a pergunta também. E aí vocês estejam prontos para responder. Vamos pensar. I começa primeiramente com 0 aqui. 0 é menor do que 12, certo. 0 é menor que 12. Então, soma, que aqui está 0, né? Soma vai receber o primeiro item do array, que é 2. Ok. Aí o I vai receber mais 1. 0 vai receber mais 1. Beleza. O I agora é 1. 1 é menor do que 12? É, menor que 12. Soma é quanto? Quanto é soma? Soma está valendo 2. Mas quando eu coloco aqui soma, vai receber agora o próximo item, que é 5. Então, eu estou apagando 2 e estou colocando 5 no lugar do 2. Eu não somei. Eu estou simplesmente sobrescrevendo. Sobrescrevendo. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer dessa forma. Deixa eu apagar aqui. Poderia fazer dessa forma aqui. Soma é igual a soma mais o número aqui. Porque a primeira vez que passou, soma foi 2. Aí, quando passar a segunda vez, eu vou querer que soma que seja 2 mais o próximo item, que é 5. E aí fica 7. E aí agora a soma agora fica valendo 7. Porque ela somou com ela mesma e com o próximo item. Aí quando for de novo, ela vai somar com ela mesma e o próximo item. Deu para entender essa parte? Sim. E aí? Se tiver dúvida, pergunte. Não tem dificuldade. Aí, no caso, aí não vai somar tudo, só vai somar de 2 em 2, é assim? Não, está somando de um de cada vez. Está somando um de cada vez. Aqui, I é 0. Começou com 0, certo? E quanto é soma? Soma é 0. Está aqui. Começa valendo 0. E aí vou começar o laço. O laço é aqui. O I começa com 0. 0 é menor do que 12? É menor. Então, vai colocar aqui soma. Ele vai receber 0. Vai receber 0. Mais o primeiro item aqui, que é 2. 0 mais 2, 2. Então, soma fica valendo 2 aqui. E aí, nós vamos, passa de novo aqui.
incrementou 1, né? E agora vale 1. 1 é menor do que 12? É menor do que 12. Então, se 1 é menor que 12, então vai para o quê? Soma, vai receber o quê? 2, que foi a primeira vez que passou, que ela ficou valendo 2, mais o próximo item, que é 5. 2 mais 5, 7. E agora a soma é 7. E aí, incrementa mais 1, né? 1 agora fica valendo 1 mais 1, 2. 2 é menor do que 12? É. Então, soma, que é 7. Vai calcular aqui 7 mais próximo item aqui, que é 3. 7 mais 3, 10. Então, soma aqui vai valer 10. E aí ele vai, um por um, contando, um por um, até chegar ao último item aqui e ele vai dar o resultado. Né? Entenderam? Sim. Entenderam aí, o Daniel, o pastor Adamo? Sim, deu para entender. Daniel, Estou processando aqui. qual é a dificuldade? Não, estou só associando aqui do começo da sua explicação até o fim aí, para ver se eu realmente consegui entender. Sim. Aí o que acontece? Existe uma abreviação, né? Porque aqui eu estou colocando aqui soma igual a soma mais isso aqui, mais o próximo item, né? Que aqui lembra que aqui é o contador, né? E tá passando um por um aqui, 0, 1, 2, 3, que é o contador. Então existe uma abreviação. Em vez de colocar soma igual a soma mais o próximo item, eu posso só simplesmente colocar soma mais igual. Opa. Soma mais igual. Porque é soma mais ela mesma, né? Soma recebe ela mesma mais o próximo item. Como eu estava falando aqui, né? Soma vai receber ela mesma mais o próximo item. Ou seja, ela começa aqui com 0. Então, quando eu coloco aqui, soma vai receber ela mesma, 0, mais o próximo item, 2. Aí depois, soma vai receber ela mesma, que é 2, mais o próximo item, que é 5. E aí fica 7. Soma é igual a 7. Entendeu? E aí, para abreviar isso, é só colocar soma mais igual. Opa, para que isso? Soma mais igual, e aí ela vai fazer isso, né? Simplesmente. 100. Então, o mais igual, ele serve para a variável, mas ela mesmo, não, quer dizer, soma vai receber a variável, né, que vai receber ela mesma, mais alguma coisa. Pastor, Sim, a questão do console log está fora do laço. Né? uhum, No caso, ele só está imprimindo porque tem o left soma lá em cima, antes do laço, que você falou que não imprime se tiver, se o laço tiver. Agora não sei mais explicar como vai ser isso. se eu criar, se por acaso eu criar aqui uma variável, se eu criar uma variável dentro do laço, let test igual a 55, por exemplo, e eu quiser aqui imprimir, ver o valor dessa variável em teste, ele vai dar erro, porque diz que não está definido. Porque eu criei ela dentro do laço. Então, para eu conseguir ver ela fora, eu não consigo. Eu só consigo trabalhar com ela dentro do laço. É tanto que se eu quiser colocar aqui console.log teste, aqui, por exemplo, e vou apagar isso aqui de baixo, certo?
Aqui, ó, 55. Aqui, esse aqui, 55. Apareceu aqui. Sim. Enquanto estiver dentro do laço, eu posso criar uma variável dentro do laço e mostrar ela dentro do laço. Mas eu não vou conseguir criar uma variável dentro do laço e mostrar ela fora do laço. Eu não consigo fazer isso. Então, para isso... Desculpa. Então, para isso, eu preciso criar uma variável fora primeiro. Né? Crio ela fora, trabalho com ela dentro do laço e imprimo ela fora. Pronto, era essa a minha pergunta. Exatamente. Uhum. Só pode imprimir fora porque ela foi criada antes do laço, não é assim? Exatamente. Eu já criei ela aqui, né? E aí, já criei ela fora, eu posso trabalhar com ela dentro aqui, dentro do laço. Isso serve tanto para o laço, como também para if, se eu for usar um if assim, e criar uma variável aqui dentro do if, por exemplo, e eu querer ver o resultado dessa variável dentro do if, eu não consigo, né? Enquanto estiver dentro desses blocos, assim, esses blocos que eu estou falando, né? Esse. Eu não consigo ver algo que foi criado dentro desse bloco, eu não consigo ver fora do bloco. Então, eu preciso criar ela fora do bloco primeiro, depois trabalho com ela dentro desse bloco, eu posso imprimir ela fora. Entendeu? Sim. E aí, perguntas, dúvidas? Só na hora do exercício. Sim. Tá ok. Sim. Aí o outro... Depois dê um enter aí para ver. Depois de o quê? No enter aí, no caso, vai dar 100, né? 100. A gente já tinha visto, né? Aí tinha a outra atividade é percorrer o array e mostrar somente os números pares. A pergunta que eu faço para vocês é como é que eu percorro um array? No caso, criando o laço, né, com a condição e o contador aí, né? Sim, exato. Então, basicamente a mesma coisa, né? Então, vou criar aqui um laço. Vou criar aqui um laço, né? O contador está aqui, que o contador, quer dizer, desculpe, o limite está aqui, porque é o tamanho do array, e o contador está aqui. E mostre somente os números pares. Então, o que é que vai fazer? Se eu colocar aqui console.log número i, ele vai mostrar o quê? Vai mostrar todos, né? Um por um, né? Primeiro esse, depois esse, depois esse. É porque imprime de uma vez só, né? A gente pensa que foi de uma vez só, mas não foi. Ele foi um por um. Foi um por um aqui, devagarzinho. Na verdade foi rápido, né? Mas a ideia aqui é que seja um por um. Mas ele já trouxe tudo de uma vez. Então, percorreu, né? 1, 2, 3, certo. Se fosse... o fato de estar um embaixo do outro é porque mostra que foi um de cada vez, tá vendo? Se não tivesse sido um de cada vez, tivesse sido só de uma vez só, seria assim. Assim, na horizontal. Numa linha só. E aqui, como está um de cada vez, é porque ele foi imprimindo um por um. Foi passando, né? Foi percorrendo um por um. Esse aqui primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Aí, certo. Mas eu não quero que ele, do jeito que está aqui, ele está trazendo todos os números, todos. 2, 5, 3, 4, 6, está trazendo todos. Eu não quero que seja assim, eu quero que seja somente os pares. Então, não é para trazer o 5, não é para trazer o 3, não é para trazer o 7, o 9.
Então, para fazer isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma condição, né? Preciso fazer uma condição aqui. Qual é a condição? If, certo? If significa o quê? Se. Se. E aí, o se, a condição eu vou colocar aqui dentro, entre parênteses. Se. Se o quê? Se o número aqui, que eu estou percorrendo, número I, estou percorrendo. Aqui é o sinal de resto por 2. Ele foi igual a. Pode ser igual, mas pode ser igual a zero. Existe a diferença. Aqui, quando eu coloco só igual, eu estou dizendo que seria um. Como é que eu posso dizer a palavra? Atribuição de valor, por exemplo. E ele está recebendo esse zero, né? Estou atribuindo o zero para essa variável aqui. Então, se eu colocar só um igual, é uma atribuição de valor. E aqui não é uma atribuição de valor. Eu estou querendo saber se isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu posso colocar o igual. Igual significa igual mesmo. Se o número... Resultado. Como é? Igual é resultado. É isso? Não, igual é igual mesmo. Por exemplo, eu estou querendo saber se... Eu estou querendo saber aqui se 1 é igual a 1. Ah, ok. Se corresponde, né? Exato, se é igual mesmo, né? Se isso aqui é igual a isso aqui. Entendeu? Aí, se não for igual, aí tem isso aqui que é diferente, né? Se 1 é diferente de 1. Aí vai ser falso, né? Porque 1 é igual a 1. E tem outra forma, por exemplo. Aqui nós temos 1 é igual a 1. Se for 1 igual a 1, vamos tirar aqui só por um momento. If 1 igual a 1. Vamos lá. Console log, colocar assim, é igual. Se não for igual, então vai ser o quê? Vai imprimir aqui diferente. Console.log é diferente. Certo? Então, o que é que vai imprimir aqui? É igual? Vai imprimir é igual, né? Aqui, é igual. Se 1 for igual a 1, então vai cair aqui, é igual. Se eu colocasse aqui 1 é igual a 2, vai imprimir o quê? 1 é igual a 2? Não é. Então, se não é, se não, else, né? Se não, é diferente. É diferente. Entendeu essa parte? Se eu colocar assim, e aí? Vai fazer o quê? Estou escrevendo, né? Vocês, para testar e depois responder. Ei, Vou cadê? Pensar. Fica diferente? Hã? Fica diferente? Vamos ver se é diferente. Não, deu igual. Por que igual? Não sei. Porque temos um problema. Não é um problema, né? Mas
quando eu coloco só... Aqui nós temos aqui um número, certo? E aqui nós temos o quê? Número entre aspas. Não, nós temos uma string. Aqui eu tenho um número e aqui eu tenho uma string. O tipo aqui é o tipo número e aqui o tipo é o tipo string. Então, sempre quando você vê alguma coisa entre aspas, é string. String, assim. Então, ele faz uma condição. Se o 1 é igual a 1, é uma string, né? Mas é 1 aqui. Então, ele só diz que é igual. Mas quando eu coloco assim, igual, 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 ele também é o sinal de igualdade também. Mas só que quando eu coloco só igual, igual, ele não vai diferenciar os tipos, que é um número e aqui é uma string. Ele não faz nenhuma diferença com o tipo. Por isso que o resultado foi igual. Por isso que o resultado foi igual aqui, porque não diferenciou o tipo de número para string. Só que quando eu coloco aqui igual, 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 três iguais, ele vai ver se os números são iguais, mas também ele vai ver se os tipos são iguais. Nos dois aqui, ele vê se os valores são iguais e ele vai ver se os tipos são iguais. E aí os tipos não são iguais. Então, por causa disso, ele vai dar diferente. Porque os tipos não são iguais. Se for só com igual aqui, ele iria somente ver os valores, né? Mais um, é igual. Mas quando eu adiciono mais um igual, ele vê tanto o valor como o tipo. E aí o tipo é diferente. Geralmente a gente usa igual, igual, igual. A gente prefere usar assim. É mais seguro, né? Três iguais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um if. Se o número i aqui, esse sinal aqui é um sinal de resta, né? A questão já é divisão já geral, né? Já dividi e eu quero saber se isso aqui vai ser zero, né? Ou seja, ou se o resto, na verdade, se o resto dessa divisão, desse número, dividido por 2, o resto dele é zero, porque aqui eu estou querendo ver o resto. Eu não estou querendo dividir o número, né? Mas eu quero pegar o resto dele. Lembra quando a gente vai fazer uma divisão, geralmente faz no papel, alguma coisa assim, aí tem, às vezes, uma divisão com número incompleto, aí sempre fica restando alguma coisa, né? Quando não resta nada, então ali deu certo, né? Mas às vezes na divisão que a gente faz fica com o resto, né? Por exemplo, aqui, 5 dividido por 2, o resto vai ser zero? Não, Não. porque 5 dividido para 2, a gente vai colocar como? 2 vezes, não 2 vezes 5, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4 fica embaixo do 5, né? Depois, uma linha lá, 4 menos 5 dá 1. O resto sobrou 1. O resto não foi 0, mas foi 1. Então, aqui eu estou querendo pegar só o resto da divisão. Se o resto da divisão foi um 0, então significa o quê? E é isso que eu quero. Por exemplo, eu estou dividindo aqui, vamos supor que eu peguei o número 2 aqui. Supor não, na primeira vez que passar vai ser o 2, né? 2 dividido para 2
Opa, peraí. Pegou aqui o número 2. Aí, é porque não tem alguma coisa para escrever aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Alguma coisa que fosse texto livre, assim, para escrever. Cadê? Não, vai ser assim mesmo. Eu não sei como é que faz isso aqui. Deixa eu ver se tem algum lápis aqui. Ixi. Não, pelo amor de Deus. Pronto, 2 dividido por 2. Sei o quê? 1. 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Então, 2 aqui dá 0. O resto é 0. Entendeu? Então, aqui o resto é 0. Aqui o resto. Se fosse o 5. 5, que é o 5, né? 5 dividido para 2. Se colocar 1, fica 1 vezes 2 dá 2, sobra 3. Se colocar 2, então 2. 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1. Então, o resto aqui é 1. Então, o que eu quero é que quando for 0, cadê? Ai, agora perdi. Ah, rapaz. Onde eu vou achar? Pois aí. Pois é isso. Porque estava nesse navegador aqui, ó. Tá apanhando aqui. Então, eu estou fazendo a divisão, estou querendo pegar o resto só dele. Estou dividindo por 2 e quero pegar o resto. Se o resto for igual a 0, então, se for igual a 0, então o que eu quero fazer? Eu quero imprimir esse número. Console.log. Eu vou imprimir esse número específico aqui. Esse número aqui específico. Porque se for igual a 0, eu quero que esse número apareça aí. Então, o que vai fazer? Somente os pares. 2, 4, 6, 8, 14, 20, 12, 10. Se eu quisesse fazer um ímpar, eu teria que dizer se for diferente de 0. Dividir para 2 e for diferente de 0. E aí, 5, 3, 7, 9. Os ímpares. Capite? Difícil? Como é? O que tu tá fazendo é bem fácil. Mas, não. Não. Eu tinha preparado uma coisa para a gente ver hoje, mas eu acho que pela hora já vai ficar muito cheio, né? Mas eu vou passar uma atividade para vocês, para não ficar em branco, né? Mas até agora, você tem alguma dúvida, pergunta? Tudo ok até agora. Então, Matheus vai precisar passar a atividade para Matheus bem
bem boa, aí tem que fazer. Ixi, Espera aí. Relaxa aí. Então, pode ser duas atividades. Simbora. Eita, eu gosto de ver assim. Uma mostradinha. Brincando. Agora você Tem vai um... tirar as dúvidas mesmo? Hã? A hora você vai tirar as dúvidas mesmo. Eu vou manter essa mesma, aquele mesmo array lá de número, certo? Ponto sólido, ponto log. Cadê Meire, hein? Ele saiu. E eu quero que vocês façam o seguinte aqui. Aqui nós temos 12 números. Eu quero que vocês imprimam somente o maior. Vai ser 20, né? Lembre, você está recebendo somente a variável, número. Você não sabe o conteúdo da variável. Não sabe o que é que tem dentro da variável. Não sabe. Mas eu quero que vocês criem um laço que for igual aqueles que a gente estava... Exatamente igual àqueles que a gente estava fazendo. De forma que você vai criar aqui o processamento, mas o processamento vai permitir que você imprima somente o maior número. Ok? ok. Ok, beleza. E a segunda atividade é para vocês fazerem uma tabuada de multiplicação do 1 ao 10. Então, pode ser qualquer número, né? Mas sendo de 1 ao 10. Então, criar também um laço. E vocês vão fazer a tabuada, né? Então, vocês não vão precisar do array nessa segunda atividade, certo? Ok. Entenderam as duas? Todo mundo Acho- entendeu? No caso, Esse- Pode dizer. essa primeira aí, o senhor quer só os valores maiores, que, no caso, o valor 20, é isso? Na verdade, você está dizendo que é o 20 porque você está vendo o conteúdo da variável, né? Você está vendo o E conteúdo do no número caso, aqui. Mas vamos contando aí é supor... 8, né? Que é tipo botar número aí entre colchete 8, 8 como assim? que é o item 8, Não, ou não, é não. um... Não é para fazer isso, não. Sim. O que você tem que fazer vamos supor que você pegou uma variável, um array aí com 400 números dentro dele. E a atividade é para você mostrar qual é o número maior desse array. Você vai ficar olhando vai tentar abrir o array e vai ver qual é o número. Não, a ideia é que você faça o processamento e vocês consigam identificar o número maior lá. Ou seja, o processamento que você fizer aqui, e aí, no caso, vai precisar de if, né, também, vai ver qual é o número maior. Qual é o número maior dentro desse array.
No caso, a sinalização que pode aparecer além dessas daqui é de maior ou menor, né? Essa de igual a igual, diferente em resto. Não, você vai fazer de maior ou menor, né? As condições, né, que vocês vão fazer. As condições dentro do array. E essa segunda aí não é nada exagerado, não, né? Não, a segunda é uma tabuada, né? Uma tabuada começando do 1 até o 10. No caso, só mostra, pegando de 5 aqui, só pegando por exemplo, de 5, seria mais ou menos console.log, e imprimir algo desse tipo aqui, 5 vezes 1 igual ao resultado, assim. Mas você não é para fazer assim, por exemplo. Entendeu? Porque aqui está dentro do laço. Então, está dentro do laço, você só precisa escrever uma vez o console log. Só uma vez. Agora, aqui vai ser, o que tiver dentro aqui vai estar diferente, né? Mas tem que ser essa estrutura aqui. 5 vezes 1 igual a 5. Aí passa a segunda vez. 5 vezes 2 igual a tanto. Passa a terceira vez. 5 vezes 2 igual a tanto. Entendeu? Sim, sim. Entendeu mesmo, todo mundo? Agora entendi. Essa era a pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu aí nessa outra explicação. Uhum. Pastor Adam, tudo certo? Sim, eu entendi a questão. Eu não entendi a questão 2, como é. Desculpa, pastor, desculpa, perdão, já foi a 2. A 1 Sim, é um número maior, né? isso. 2, quando o pastor falou que não ia precisar do array, foi, o pastor falou, desses números aí. O do 2, do 2. Do 2 você não vai precisar desse array aqui, não. Tá? A gente que vai definir Exato. tabuada. É assim? A gente vai Exato. escrever o número da tabuada. Ok, pronto. Exatamente. Exatamente. Como é uma tabuada de 10, até 10, né? Começando do 1 até o 10, então você já sabe qual é aí. Entendeu? Tá tudo certo aí, né? Tudo certo. Pronto. Então, vamos parar por aqui. Aí eu vou colocar lá no, no grupo, né, as atividades. As duas atividades